Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos. Lendo o trecho do Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base das suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Hoje quem vai falar com vocês é a Mônica. Boa noite. Não é à toa que eu pedi para ele ler esse trecho do Evangelho, porque a nossa reflexão vai ser em torno de amar ao próximo como a nós mesmos, mas nós vamos inverter um pouquinho a ordem. O tema escolhido foi: amar a si é um caminho para amarmos o nosso próximo. Eu começo fazendo a seguinte reflexão. Viktor Frankl, para quem não conhece, foi um neuropsiquiatra austríaco que ele viveu em 4 campos de concentração diferentes. E ele teve uma experiência, então, bastante diferente de vida do que a nossa. Ele escreveu um livro muito bem conceituado, e essa fala dele me ajudou a pensar nas reflexões sobre o tema escolhido. Ele disse que nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência a todos os problemas que a gente tem do que ter consciência de uma missão a cumprir na vida, de conhecer o sentido da vida. Isso era uma fala dele por ter vivido em 4 lugares bastante difíceis, como um campo de concentração, e ele conseguiu ter a consciência que ele tinha uma missão nessa vida. E a gente está cansado de entender que o Evangelho o tempo inteiro ele mostra que o sentido da nossa vida é amar, é desenvolver o amor. A missão que cada um de nós traz para sermos o que somos hoje, ela perde todo o sentido se antes a gente não entender que a nossa maior missão é desenvolver o amor. Porque sem o amor, as coisas se tornam muito mais difíceis e não tem sentido. O sentido da vida, eu reforço, é amar, mas não necessariamente ser amado. Por que eu trago essa fala? Porque amar independe do que a gente recebe. A gente ama porque ama. Esse é um sentimento que a gente vai desenvolvendo através do tempo, independente do retorno. E quantos de nós ainda não está preso àquilo, né? Nossa, eu amo tanto a pessoa e a pessoa me trata mal. Eu amo tanto fulano e o fulano não dá o menor valor. Isso não é amor. Isso é um ensaio, talvez. Porque o verdadeiro amor, ele não pede troca. Ele é porque ele é. E nós, desejando amar para sermos amados, mostra uma infância emocional do nosso espírito. Porque quem de fato ama sem esperar nada, conseguiu já uma maturidade psicológica, uma maturidade espiritual.
E toda vez que a gente quer o retorno desse sentimento, mostra a nossa fragilidade, mostra o quanto a gente ainda é debilitado no afeto. Aí trago uma pergunta: nós sabemos amar? Levante a mão quem acha que já sabe amar. Nossa, tem cri, 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 cri. Eu acho muito legal isso, porque a gente precisa saber quem a gente é, né? Quando eu costumo brincar na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? Quem somos nós neste planeta? O objetivo maior da nossa presença na Terra seria o quê? Qual o objetivo da nossa encarnação? Tudo isso são reflexões que eu vou trazendo para a gente chegar lá no tema principal. Bom, nós sabemos que o nosso planeta é de provas e expiações, fato consumado. Sendo um planeta de provas e expiações, nós vivemos numa escola e num hospital ao mesmo tempo. Porque se nós estamos aqui, significa que nós somos ainda doentes da alma. Se nós estamos aqui, significa que a gente está precisando aprender o quê? A amar. Porque quando a gente de fato aprender a amar, nós não vamos precisar mais estar no mundo de provas e expiações. Todos nós trazemos sequelas de existências passadas e a da atual existência. Se a gente tem ainda traumas, dores, qualquer situação emocional, é porque a gente ainda está precisando de olhar para isso. E nada melhor do que este mundo. Porque se assim fosse, imaginemos nós no nível que nos encontramos de evolução. Num mundo ditoso, a gente não ia conseguir viver. Porque lá no mundo ditoso não tem ninguém que vai fazer tudo o que nós precisamos fazer, porque eles já sublimaram. Como que a gente ia viver num mundo onde todos os espíritos já são espíritos bem mais evoluídos, que não têm dores emocionais, que não têm débitos, não no sentido de ter que pagar uma conta, mas de que experimentar para fazer algo diferente? A gente ia viver sozinho. Com quem que a gente ia reclamar? Com quem que a gente ia conversar? Com quem que a gente ia trocar? Nossa, eu estou convivendo uma situação assim. Eles iam falar, não, tudo passa. E muitas vezes a gente precisa, né, estar vivendo com aqueles que conosco comungam dos mesmos problemas, para que a gente ache também soluções. Existem 3 leis cósmicas que regem tudo no universo. A primeira dela é a lei da evolução. Tudo que existe no universo, tudo sem exceção, tende a andar para frente. E essa espiral ela vem mostrar do ser unicelular até o homem. Nós estamos fadados à evolução. Quem não quer evoluir, a notícia é triste, não vai ter jeito. Ou você vai por bem ou você vai por mal. Então a gente precisa aprender a fazer escolha. Se a gente é inteligente, vamos pelo bem. Vamos evoluir pelo bem. Porque pelo mal não vai ser muito agradável. A segunda lei é da reencarnação. Aí faço uma pergunta. Será que seria possível para a gente, como espírito, progredir apenas no plano espiritual? E os amigos espirituais respondem que sim. Porém, como a criação divina existe como ela é, nós, criaturas de Deus, somos tarefeiros na cocriação. Para que a matéria possa evoluir, precisa-se viver na matéria, não tem como. O próprio planeta, geologicamente falando, ele tem um processo de evolução próprio, ele se transforma e ele é matéria. E nós, seres divinos, também temos uma tarefa aqui como co-criadores, melhorar a materialidade que existe, até o ponto de a gente não precisar mais estar na matéria. Então, ao ocupar um corpo físico, nós estamos sendo co-criadores, colaboradores na obra do Pai, no sentido de desenvolvermos a matéria que também precisa evoluir. O desenvolvimento do planeta, o desenvolvimento do corpo material só é possível através do nosso processo de mergulharmos neste corpo.
que é a reencarnação. E a terceira lei é a lei de causa e efeito. É aquela lei que muitos de nós não gostam de falar sobre ela. Ação e reação. É uma lei divina. Essa lei fala que a gente vai colher o fruto daquilo que nós realizarmos. Eu posso plantar abobrinha e não adianta eu querer colher chuchu. Da minha plantação de abobrinha só vai sair abobrinha. Eu posso pegar do vizinho chuchu, mas não é a minha plantação. Então é importante que a gente entenda que tudo sem exceção faz parte dessa lei. Sendo assim, a gente é livre. A gente pode falar que é uma liberdade entre aspas para fazer opções que a gente desejar. Mas Deus é tão bom que tem momentos que Ele fala, não, se essa pessoa fizer essa escolha, vai dar ruim muito grande. E aí Deus faz aquele movimento que nos tira daquela situação. Fora isso, nós vamos ser semeadores que iremos colher tudo aquilo que plantarmos. Se a gente fizer boas escolhas, os frutos ficarão melhores. Teremos uma colheita muito saudável. O caso contrário é o mesmo. Se a gente fizer más escolhas, nós vamos colher frutos amargos. Essa é a imagem do Viktor Frankl que eu falei anteriormente. Ele viveu em 4 campos de concentração e ele fez a escolha dele. A escolha dele era, independente daquilo que ele vivia, ele podia fazer sempre uma escolha para melhor. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, ele dizia, exceto uma coisa, a sua liberdade de escolher a sua atitude diante de qualquer circunstância da vida. Não importa a situação, eu posso escolher como eu vou viver aquilo. E ele fez a escolha dele. Tanto fez que ele morreu em 1997. Ele superou aquela experiência tão forte de um campo de concentração, 4 diferentes, e viveu até 1997. Essa fala é uma fala que, se a gente puder guardar no coração, ela nos ajuda muito diante da vida, diante das nossas próprias dificuldades. Por quê? Mundo de provas e expiações, é isso que nós vivemos. A gente reclama daqui, reclama dali, fala daquilo, disso, mas é o nosso mundo hoje. Então, o que eu posso fazer para viver nesse mundo? Qual é a escolha? Encostar num barranco e esperar passar a minha existência? Ou vou à luta? Independente daquilo que a vida me apresentar. E eu gosto muito de fazer essa lembrança em relação a essa pessoa que escreveu um livro que é um best-seller. Por quê? Nós vivemos num campo de concentração. Será que a gente toleraria hoje viver essa experiência? Não estou aqui comparando os problemas de cada um, nem o problema dele, quer mais ou quer menos, não. Eu estou aqui só trazendo um lembrete de que eu posso escolher fazer de outra forma sempre. Sempre. Aí uma historinha de Jesus que está nessa lição aí do Evangelho, que o fariseu perguntou qual o mandamento maior da lei. E Jesus responde que é amar a Deus. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo mandamento, aí seria amar ao próximo como a si mesmo. Aí a gente tem uma reflexão a fazer. Joana de Ângeles, ela dá uma mudada um pouco nesse conceito. Ela traz o seguinte: ame-se para amar ao próximo e amar a Deus. Porque quem não gosta de si mesmo, como vai gostar de Deus? Como vai amar a Deus? Quem não se ama, como vai amar ao próximo? E é um exercício. Se eu quero ensinar alguém a escrever, eu tenho que saber escrever, senão eu não ensino. Então, para eu amar o outro, eu tenho que me amar, porque eu preciso conhecer esse sentimento. Eu preciso saber sentir esse amor por mim mesmo, para que ele seja algo que expanda além de mim.
Por isso que o amor verdadeiro, ele não é egoísta. Muitas pessoas acham assim, mas você está tendo uma atitude egoísta quando você fala que você precisa se amar primeiro. Não, porque isso na verdade chama auto-amor. E o auto-amor faz parte do processo da nossa evolução. E ele é diferente do egoísmo. O egoísta é aquela pessoa que não pensa em ninguém. Tudo que ele faz é visando a si mesmo, independente do que possa ocorrer para o outro. Já quando você se auto-ama, você se sente, você sabe que você é uma semente divina. Que essa semente divina está dentro de você. Porque se somos criaturas de Deus e acreditamos que Deus não é humano, não tem forma para nós, diferentemente do Cristo, que a gente conhece toda uma história. Deus, eu gosto de chamar de uma providência divina, uma força criadora, porque quando a gente fala Deus, a gente está dando um nome, e um nome determina uma coisa, né? E lá no livro dos Espíritos fala que o que é Deus, nem quem é Deus. Que é Deus, para a gente não coisificar. Quando eu enxergo que eu sou uma semente dele e acesso isso dentro de mim, eu só posso me amar, porque eu percebo que o germe da perfeição está em mim. Esse é o primeiro movimento para o auto-amor. Saber que eu posso me amar, porque eu sou uma criatura idealizada pelo amor. E aí a gente começa a desabrochar. Essa comparação que fazem, né? Vários lugares, em várias vertentes, em vários textos, de nós espíritos com um diamante bruto, retrata bem o que nós podemos nos tornar. Todo mundo conhece um diamante lapidado, limpinho. Ele é capaz de reluzir, a luz que incide nele é capaz de reluzir, de se espalhar. Nosso espírito é isso. Nosso espírito é capaz disso. Mas eu preciso crer que eu sou uma criatura divina, que dentro de mim tem um germe da perfeição e que por algum motivo nessa minha história de evolução, vidas e vidas e vidas sucessivas, muitas vezes eu preferi deixar de lado, vivendo a matéria só, mas está ali. Quando a gente para pensar, a gente precisa sentir que essa energia criadora está em nós pelo simples fato de termos esse corpo. Quem desenhou esse corpo? Quem construiu uma máquina tão perfeita para que esse espírito pudesse habitar e experienciar na Terra o seu processo de evolução? Quem? Quem fez isso? A gente só pode acreditar que tem algo a mais. Mas você mostrou uma espiral ali da evolução, vem o ser unicelular, vai evoluindo. Isso. Quem proporcionou tudo isso? Porque se a gente for estudar na Gênesis, a gente vai ver um processo de evolução maravilhoso. E que tem forças que a gente desconhece atuando nesse processo. E que hoje nós somos o que somos, para que esse espírito possa habitar, porque algo maior promoveu isso. E sentir isso dentro de nós é o primeiro passo para que a gente possa amar verdadeiramente. Se tenho consciência que eu fui criado por Deus e uma partícula dele está dentro de mim, eu tenho que me amar como decorrência natural dessa aceitação da divindade em mim, e a partir desse amor eu posso amar ao outro. Ok, eu aceito essa partícula em mim, eu começo a me olhar, a me autoanalisar, a descobrir o que eu tenho, o que eu carrego. Carrego dor? Ok. Carrego alegrias? Ótimo. Carrego tristezas? Bom também. Mágoas, irritações, iras. Eu preciso nomear o que eu carrego. Porque para eu me amar, eu preciso me entender. Eu preciso ver quem eu sou de verdade. E mais do que isso, olhando tudo isso que eu consigo perceber em mim,
aceitar tudo isso em mim. Porque se eu não aceito tudo isso em mim, eu não consigo me amar. E não adianta, quem de vocês está achando que vai esperar para se amar quando for o espírito crístico, esquece, não vai chegar lá. Para você atingir um estado crístico, você vai ter que aprender a se amar. Cristo, quando esteve no nosso meio, que viveu na matéria, na carne, viveu todas as vicissitudes. Quando ele tinha conflitos, o que ele fazia? Ele se retirava do convívio, meditava, conversava com Deus, se apaziguava. Ele tinha essa experiência ainda e retornava. E nós, o que nós fazemos? Cristo não se rebelou contra tudo que ele viveu e contra tudo que ele sentiu. Ele aceitou. Isso é alto amor. Tá, mas como que a gente faz isso? De que maneira? Se a vida é um corre daqui, um corre dali. Somente, gente, olhando no nosso espelho. Não naquele espelho que vai refletir só aquilo que a gente gosta de ver, mas no espelho que vai refletir principalmente o que a gente não quer ver. Isso é difícil, é muito difícil. Por isso que Deus nos coloca em sociedade. Por isso que a lei da sociedade, ela existe. Porque eu preciso do outro, do outro, do outro, não para eu me enxergar no outro, mas para que o outro possa, para mim, dar aquela cutucada. Ó, você está passando o ponto. Aí a gente já fala, é meu inimigo. Não. A gente precisa da experiência do outro, olhar o outro realizando as coisas para aprender. E é muito bom quando alguém aponta um dedo. Bom no sentido de que, se eu estou trabalhando uma autoanálise, se eu estou trabalhando saber quem eu sou, depender da fala que cada um me traz, eu posso pegar para mim ou não. Nossa, é mesmo, eu fui intransigente naquela hora, né? Aquela pessoa tinha razão, na hora eu briguei com ela, mas ela não estava errada. Isso que é o importante. Se eu não faço isso, eu não aprendo a amar. E muitos de nós, talvez uma grande maioria nesse mundo, dá uma desculpinha. A vida é muito corrida, a vida material exige muito de mim, eu não tenho tempo para saber quem eu sou. Eu não consigo parar para pensar em quem sou eu. Aí, né, é um ledo engano, porque nós não somos só matéria. Nós temos um corpo material, vivemos na materialidade, mas a gente é um espírito. Nós estamos aqui e eu acredito que todos nós acreditamos nisso, que somos um espírito, habitando um corpo. E nós também temos essa dupla natureza, que aquilo que é da matéria realmente demanda necessidades de ordem material, mas aquilo que é do espírito precisa demandar as necessidades dele. E no mundo tão corrido, as nossas prioridades estão sempre voltadas para o material. A gente tem uma grande dificuldade de parar 5 minutos no dia, 5 minutos, para a gente se colocar num lugar com tranquilidade, fazer algumas respirações mais profundas, fazer uma oração, meditar, reflexionar, buscar sentir de fato o que eu estou sentindo agora. Porque no corre da vida a gente se atropela. Aí passa o tempo, a gente começa fibromialgia, dor não sei aonde, dor mas não sei aonde, porque o corpo começa a gritar. Ele mostra pra gente que a gente precisa olhar para o nosso espírito. A gente é que ainda é teimoso. Sendo assim, gente, matéria e espírito precisam estar em harmonia. Não dá pra gente deixar um em detrimento de outro. Quando é que a gente está se amando? Quando eu me aceito como eu sou, e vejo que essas minhas imperfeições são temporárias, porque eu sou capaz de trabalhá-las, uma vez que me esforço e cada vez mais estou tentando me melhorar, eu estou me amando.
Eu tentei, mas não deu certo hoje. Tudo bem, você fez o seu melhor, você está consciente de que você está trabalhando para corrigir esses erros. Hoje não deu. Agora, é interessante que a gente precisa aceitar que não deu. A nossa rigidez, muitas vezes, ela é tão grande, que a gente acaba se quebrando porque eu não me aceito no erro. É o perfeccionismo. Quando eu escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, e aqui relacionamentos a gente pode estender para amigos, para trabalho, para instituições religiosas, enfim, relacionar-se, ser humano com ser humano. Cultivando paciência e tolerância, eu estou amando a mim mesmo, porque eu estou num trabalho interior. Quando eu escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, eu estou amando a mim mesmo, porque a mágoa realmente, ela é igual aquelas bolas daquela época que o presidiário usava uma bolona amarrada no pé de ferro, a mágoa. Quando eu escolho aprender, buscando aprimorar o meu intelecto, nas áreas do conhecimento do meu interesse, eu estou me amando. Como eu me proponho a fazer algo para o meu crescimento, eu estou me amando. Quando eu me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, eu estou dando provas de amor a mim mesmo. E esse exame de consciência é muito simples de fazer, não tem dificuldade. Esse senhor, parece um senhor, mas naquela época devia ser um jovem, né? É diferente as imagens. Santo Agostinho, no Evangelho, ele fala que quando ele ia dormir, ele fazia um exame de consciência. Tudo aquilo que ele achou que poderia ter sido feito melhor, no dia seguinte ele retoma para realizar. E aquilo que deu certo, ele repete. Então, já que todos nós temos um momento onde colocamos a cabeça no travesseiro, é um bom momento para a gente pensar no dia. Como passou meu dia hoje? Nossa, hoje aquela pessoa do trabalho me deixou muito nervoso. Me deixou tão nervoso a ponto de me tirar do sério. Eu falei umas verdades. Será que foram verdades? Ou será que foram agressões? Se eu consigo enxergar isso e ainda fazer, bom, eu posso fazer diferente. Numa outra experiência que aquela pessoa vai estar de alguma forma incomodando, se lembrar dessa reflexão. E aí talvez você vai falar as mesmas verdades de uma outra forma, com mais tranquilidade, com mais paciência, mais desenhado, porque às vezes a pessoa não entende, né? Às vezes a gente tem que desenhar as coisas. E aquilo que foi produtivo, a gente mantém. O auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. É através dele que a gente estabelece meta. Eu preciso me amar para estabelecer uma meta educacional. Eu me amo, então eu estou com uma necessidade de aprender tal coisa para que eu possa me satisfazer, então eu vou. Estabelecer meta familiar de bom convívio, social, artística, econômica, espiritual, pensando não só em nós mesmos, mas no cuidado para o nosso próprio futuro, que vai englobar aí várias pessoas. Ele reforça em nós o auto-amor, a paciência. Quando a gente se ama, a gente é mais paciente. Ele nos dá uma perseverança maior, mas tem um detalhe. Tudo isso precisa ter um esforço continuado. Não adianta eu ser paciente hoje e amanhã, depois não. Na mesma situação com outras pessoas, talvez. Eu preciso de um esforço contínuo nesse trabalho para que um dia isso possa fazer parte de mim com naturalidade. E esse trabalho nos auxilia a desenvolver esse poder amoroso que transforma a nossa vida para melhor. E esse transformar para melhor não está vinculado à materialidade, não. Está vinculado a como a gente se sente perante aquilo que a gente vive. Se nem todo mundo conhece, a música do Renato Russo, ela foi inspirada na epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 13. Ela fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ou seja, não adianta eu saber tudo sobre tudo, se eu não amar
de nada importa. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Esse é o amor. Cristo mostrou isso muito bem na sua passagem aqui entre nós. E para que a gente aprenda a fazer isso, a gente tem que entender que a gente tem níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento que a gente precisa desenvolver é conosco mesmo. É eu aprender a conviver comigo, com tudo aquilo que eu arrasto em mim. Muitas pessoas não se conhecem, ainda não se apresentaram para si mesmo, e é necessário. O segundo relacionamento é eu com o outro. Então eu me trabalho, aprendo a me amar, que eu vou conseguir amar o outro. Nesse processo, a gente tem um terceiro nível de relacionamento, que é com o mundo que a gente habita. Nós todos estamos interligados. Nós aqui, nessa sala, nesse exato momento, estamos interligados com alguém do outro lado do mundo, ou com pessoas do outro lado do mundo. O que acontece do outro lado do mundo reverbera em nós aqui. Porque nós estamos interligados energeticamente numa grande rede. E sendo assim, cuidar do planeta faz parte disso. Ah, tá pegando fogo lá na Amazônia? Não tem nada a ver com isso. Problema deles lá. Não, nós temos. Ah, tá tendo qualquer situação de terremoto, a guerra, por exemplo, que está acontecendo. Tem a ver conosco? Tem, vai reverberar aqui energeticamente. E cuidar do planeta não é só da questão de meio ambiente. É questão do âmbito energético. Do âmbito da psicosfera do planeta. Nós precisamos entender isso. E como eu vou fazer esse relacionamento? Trabalhando os meus pensamentos, não emitindo pensamentos tão negativos. Quando um pensamento ruim nos chegar, vamos trocar por um pensamento bom. Ah, mas é difícil, muito difícil. Impossível? Não, não é impossível, porque é um exercício. Nenhum grande, nós tivemos uma Olimpíada e nenhum grande atleta de alta performance está lá de um dia para o outro. Ele trabalhou uma vida para ser um atleta. Nós vamos ter que trabalhar existências para chegarmos nesse nível. Se é assim, por que a gente não começa? Por que a gente não se esforça? Só depois de aprendermos a amar a nós mesmos, amar o meu próximo, cuidar do planeta amando o mundo que a gente tem, aí eu me conecto com Deus. Então, o maior mandamento, e primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. Como se ama algo sobre todas as coisas se eu nem sei o que é o amor? Se eu mal me amo, mal me relaciono comigo? Então, a Joana de Ângeles, quando ela fez esse trocadilho, ela foi muito consciente. Eu acho que ela foi didática, porque a gente nasce, né? A gente já tem uma cultura cristã de que a gente tem que amar a Deus, tem que amar a Jesus. Isso é uma cultura cristã. E de outros povos não cristãos também. Tem um Deus e eu tenho que amar, sem entender nada. Mas eu mato em nome de Deus. Eu dizimo uma população em nome de Deus. Ou em nome de achar que eu sou melhor do que todo mundo. O processo é o contrário. Eu tenho que fazer esse caminho para que assim eu consiga entender esse primeiro e maior mandamento. Porque quando eu chegar ali, gente, sublimamos. Já estamos em outro patamar de evolução. Já estamos trabalhando em outros mundos. Vamos ser co-criadores em outros ambientes. Era isso que eu tinha para trazer. Eu convido a todos a se amarem mais. E não adianta falar, eu amo mais o fulano do que a mim mesma. É mentira. Isso não é amor. Isso é posse, isso é possessão, isso sei lá, é domínio. Não, eu tenho que me amar. Porque eu me amando, eu vou estar amando qualquer pessoa que está ao meu lado. Feito o convite, eu espero que vocês façam a lição de casa. E que na próxima prova
né, a gente já esteja melhor. Obrigada, gente. Vamos lá, então. Nós vamos fazer oração, nos preparando para os passes. Aqueles que estão agendados depois vão se dirigir à sala ao lado. Lembrando que esse momento é importante que a gente se abra para receber dentro do nosso coração tantos fluidos que os espíritos amigos que transitam agora entre nós distribuem juntamente com a energia dos médiuns. E assim nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão inspirativo para que possamos de fato nos lembrarmos de amar a nós mesmos, assim como Cristo nos ensinou. E em forma de agradecer, Pai de amor, nós oramos, meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios, a fé e o amor em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarde-me em seu coração, de paz e de amor sem fim. Que assim seja.
Chegando ao final dessa parte do trabalho, mais uma vez agradecer, porque a gratidão alimenta o nosso espírito. Quanto mais aprendemos a ser gratos por tudo que nós temos experimentado, mais nós conseguiremos aprender a nos amar, e, consequentemente, amar tudo ao nosso redor e a Deus. E a gratidão precisa ser extraída do fundo do nosso coração. Nesse momento, nós possamos sentir dentro do nosso coração algo se movimentando e se expandindo além de nós, enviando ao universo as nossas melhores energias para que elas possam ser distribuídas nos locais onde ainda muitas dores são vividas. Com alegria, nós, Senhor, te agradecendo a oportunidade de ser este veículo das boas emoções, dos bons sentimentos, nós emanamos ao céu um facho luminoso para que os mentores que cuidam deste planeta se utilizem do nosso melhor para os melhores propósitos. Agradecidos somos à equipe de médicos espirituais que nos assistem, à equipe de Maria Santíssima, que acolhe todos nós em seus corações amorosos. E assim, dessa forma, para que possamos encerrar esta parte do trabalho, porque ao dormirmos, nós podemos continuar. Nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, olhai por todos nós, que somos seus filhos de coração, hoje e sempre. Que assim seja. Isso.